Em um local chamado Qingyun, há um jovem chamado Xiao Fan. Ele é um cozinheiro, mas também estuda as artes marciais. O problema é que ele tem um bom coração e isso é visto como fraqueza. Por isso, os estudantes mais velhos fazem chacota dele. A única pessoa confiável neste lugar é uma garota chamada Ling, cujo pai é o mestre de Qingyun, Bui. A maioria dos estudantes de Qingyun tinha habilidades incríveis como voar e fazer objetos levitarem. No entanto, eles frequentemente usavam seus poderes para provocar Xiao Fan por ser fraco. Um dia, depois que os alunos estragaram o jantar atirando comidas em Xiao Fan, o atual mestre de Qingyun, Bui, apareceu para comer. Vendo a situação do pobre Xiao Fan, ele decidiu testar as habilidades do rapaz. Mais tarde, Ling decidiu treinar Xiao Fan para canalizar sua energia interna. Ela ensinou ele a focar na respiração, limpar seus pensamentos e se conectar com a natureza. Mas durante essa sessão, o colar de Xiao Fan começou a agir de maneira estranha, interrompendo o fluxo de energia. Esse evento inesperado fez com que Xiao Fan perdesse a consciência. Ling rapidamente percebeu que algo estava errado com ele. Então ela usou sua habilidade de detectar energias diferentes e percebeu que Xiao Fan lutava contra sentimentos trágicos de seu passado. Por isso, ele só conseguiu aprender coisas básicas de luta em seus 10 anos em Qingyun. Essa revelação trouxe de volta a Xiao Fan a dolorosa lembrança de quando tinha 10 anos. Toda a vila onde morava, inclusive sua família, foram destruídos por uma força desconhecida. Apesar da regra rigorosa de que ninguém podia deixar a vila sem a permissão do líder, Ling levou o Xiao Fan de volta à sua antiga vila para ajudá-lo a superar seus traumas. Mas ao chegarem lá, o lugar estava em ruínas e, ao invés de superar, Xiao Fan ficou ainda mais envolvido nas lembranças ruins. Ele se lembrou do dia em que voltou para casa com seu irmão, Jingyu, sem saber da tragédia. Ao chegarem, se depararam com duas figuras em uma batalha acirrada, com poderes tão imensos que acabou por dizimar toda a vila. Xiao Fan reconheceu uma das figuras como um lendário guerreiro. O outro lutador não foi reconhecido, pois seu rosto estava escondido atrás de uma máscara. Em um movimento rápido, o lutador mascarado colocou uma centopeia venenosa em Xiao Fan. O que se seguiu foi uma reviravolta horripilante de eventos. O lutador mascarado lançou Xiao Fan no ar. Enquanto isso, o guerreiro segurou gentilmente Xiao Fan. Mesmo assim, a centopeia que o mascarado colocou na roupa do garoto mordeu a mão do guerreiro, que agiu rapidamente para impedir que o veneno se espalhasse pelo corpo. O adversário mascarado aproveitou essa oportunidade e empunhou uma espada incrível, carregada com o poder do raio. Vendo o perigo, o guerreiro reuniu todas as suas forças e se preparou para um confronto. A luta deles causou uma enorme onda de energia que devastou tudo ao redor. Agora órfãos, Xiao Fan e Jingyu foram acolhidos Bui, o mestre de Qingyun, e alguns de seus discípulos. Jingyu sabia da fama de Bui e conseguiu convencer ele a aceitar eles como discípulos. Ele queria aprender artes marciais para se proteger e talvez vingar seus entes queridos. Comovido pela determinação de Jingyu, Bui concordou, mas não parou por aí. Ele também viu potencial em Xiao Fan, apesar de sua aparência frágil em comparação com Jingyu. Bui acreditava nele e queria que ele se juntasse a Qingyun também. Ling, observando a tristeza nos olhos de Xiao Fan, tenta consolar o rapaz. Ela prometeu que sempre estaria lá por ele como uma irmã mais velha. Bui encaminhou os irmãos de uma forma que Jingyu deveria treinar no Pico da Cabeça do Dragão, uma filial da seita Qingyun, enquanto Xiao Fan estaria sendo diretamente orientado por Bui no Pico da Madeira Negra, uma outra filial. Os anos se passaram. Jingyu prosperou em seu treinamento de artes marciais, se tornando um espadachim louvável. Xiao Fan, no entanto, atingiu apenas os estágios fundamentais de sua jornada nas artes marciais. Por isso, era um simples cozinheiro. Um evento estava próximo para acontecer em Qingyun, o torneio de artes marciais que ocorre uma vez a cada 60 anos. À medida que a noite se aproximava, Xiao Fan se encontrou em um campo, tendo sido convidado por estudantes mais velhos. Foi aqui
que ele encontrou Chuchu do Pico dos Fungos e estudantes de várias outras filiais da seita Qingyun. Todos eles, parecia, estavam lá para espiar as lindas e talentosas discípulas do Pico do Mar. Ao tentar admirar a beleza das lindas garotas, Xiao Fan foi empurrado para fora. Isso porque ele acabou chamando a atenção delas, que amarraram ele atirando o pobre Xiao Fan no abismo várias vezes. Como forma de desculpas, ele se ofereceu para cozinhar uma refeição deliciosa para elas. Mas uma das discípulas, chamada Lu Xueqi, tinha uma ideia diferente para a punição. Ela colocou formigas carnívoras dentro das roupas de Xiao Fan. Logo após o incidente das formigas, os colegas de Xiao Fan chegaram para salvar ele das formigas. Mas eles são legais que enfiaram o coitado em uma bacia de água fervente. Por sorte, Ling apareceu e fez Eels tirarem Xiao Fan de dentro da bacia. Assim, com certa delicadeza, ela aplicou uma pomada suavizante na pele irritada de Xiao Fan. Enquanto cuidava dele, seu toque em sua bochecha mexeu com os sentimentos de Xiao Fan. Na manhã seguinte, em um ambiente tranquilo à beira de um lago, Xiao Fan estava alimentando um magnífico dragão d'água. Enquanto a criatura se agitava, Xiao Fan só conseguia pensar em Ling. Ele contou ao dragão sobre os sentimentos românticos que começavam a surgir por ela. Para sua surpresa, Ling logo se aproximou dele, entregando um pergaminho. Ela revelou que havia roubado do quarto de Buyi. Ela encorajou Xiao Fan a se aprofundar nos ensinamentos para aprimorar suas habilidades marciais. Com o torneio prestes a acontecer, ela acreditava que ele poderia se superar se explorasse melhor suas habilidades. Mas problemas familiares ressurgiram. O colar de pedra que ele usava reagiu, sinalizando um conflito interno. Ele então percebeu que aquele colar era presente do guerreiro e possivelmente estaria prejudicando ao invés de ajudar. O guerreiro Aiva recomendado que Xiao Fan lançasse a pedra no abismo mais sombrio, mas Xiao Fan acabou ficando com o acessório. Agora, com as instruções do guerreiro ecoando em sua mente, Xiao Fan tenta se livrar da pedra. Mas ele não conseguiu por causa de um macaco que saltou na mão dele para roubar a pedra. Xiao Fan brigou com o animal até cair em um lago. Enquanto lutava na água, uma força misteriosa parecia puxar ele em direção a um buraco radiante no fundo do lago. Xiao Fan consegue voltar à superfície, mas o macaco está esperando por ele. Agora ainda mais agressivo, o bicho chega a morder o braço dele, que empurrou o macaco para a areia movediça. O animal começou a se afundar lentamente. Enquanto a ferida de seu braço pingava, ele percebeu que a pedra absorvia todo o líquido. Ao mesmo tempo, um cajado surgiu do buraco radiante. Para espanto de Xiao Fan, a pedra, agora cheia de energia, disparou como um raio e se fundiu com o cajado, causando um estrondo nos céus. Estranhamente, após recuperar o cajado, que caiu feito uma folha em suas mãos, ele conseguiu resgatar o macaco, que agora parecia estar bem mais amigável. Mas antes mesmo que ele pudesse entender qualquer coisa que tinha acabado de acontecer, uma garota misteriosa se lançou sobre ele, tentando roubar o cajado. A luta resultante levou Xiao Fan a segurar a perna da garota. Assim, Lu Xueqi apareceu, defendendo Xiao Fan com golpes rápidos contra a garota intrusa. Ling se juntou contra a garota, que acabou sendo derrotada. A garota misteriosa era Bi Yao, que mesmo recuando, foi perseguida por Lu Xueqi e Ling. Enquanto isso, a ferida de Xiao Fan, causada pelo macaco, simplesmente desapareceu. Naquela mesma noite, Bi Yao se infiltrou no quarto de Xiao Fan para roubar o cajado. No entanto, o próprio cajado se recusava a sair das mãos de seu dono. Bi Yao então decidiu eliminar o único obstáculo entre ela e o cajado, Xiao Fan. Mas o cajado também protegeu o rapaz de qualquer ataque. Quando Xiao Fan acordou, descobriu Bi Yao dormindo, feito um anjinho ao seu lado. Quando ela acordou, ficou envergonhada, já que não estava dormindo carinhosamente com o inimigo. Mas ao perceber a inocência de Xiao Fan, ela explorou isso nele, dizendo que ele havia seduzido ela e exigia o cajado como reparação. Para a infelicidade dela, mesmo conseguindo o que queria, o cajado retornou autonomamente a Xiao Fan. Frustrada, Bi Yao deu um tapa em Xiao Fan. À medida que o tempo passava,
Bui anunciou a inclusão de Xiao Fan na competição para avaliar suas habilidades. Seus colegas propuseram um duelo para tentar mostrar a incapacidade de Xiao Fan, e assim foi revelado que ele ainda não estava preparado. Ao mesmo tempo, Jingyu estava voltando e pensou que seu irmão estivesse sendo alvo de todos. Ele então começa a duvidar dos ensinamentos de Bui, o que acabou atraindo a atenção de Ling, que ficou ofendida por seu pai com o insulto percebido. Ela quase entrou em confronto com Jingyu, mas por sorte Qihao, um dos discípulos com certa autoridade, conseguiu intervir. Nesse momento, a notícia de que o torneio foi adiado é recebida por todos e atribuída à fusão misteriosa dos dois artefatos demoníacos. O encontro na floresta entre Xiao Fan e Biao intensificou a tensão entre eles. A natureza secreta de Biao contrastava nitidamente com a curiosidade de Xiao Fan, levando a um gesto surpreendente e inesperado: o beijo deles. Mas esse ato não foi à toa. Biao queria passar despercebida pelos membros da seita Qingyun. Depois de ser perseguida, Biao estava desesperada para encontrar o cajado. Ela procurou por todos os lugares, mas não estava em lugar algum. Frustrada, ela deu um tapa em Xiao Fan outra vez. Enquanto isso, Xiao Fan voltava para casa quando percebeu Ling, a garota por quem se apaixonou, em um momento romântico com Qihao. Frustrado, ele subiu uma montanha para soltar um grito estridente. No entanto, alguns estudantes mais velhos estavam lá em cima meditando. Um deles decidiu gritar de volta. Essa resposta inesperada assustou Xiao Fan, fazendo ele correr ainda mais rápido. Em seu caminho para baixo, ele encontrou Biao, que estava sendo perseguida novamente pelos membros de Qingyun. Então ele achou que seria uma boa ideia se esconder com Biao em uma caverna próxima. Lá, ele se abriu, revelando seus sentimentos por Ling. Mas Biao só conseguia pensar em uma maneira de se apoderar do cajado. Aproveitando que Xiao Fan estava de costas, ela tenta roubar o objeto, mas se dava mal a cada tentativa, chegando até a desmaiar quando o próprio cajado acertou a cabeça dela. Xiao Fan, ingênuo como é, pensou que ela estava tirando uma soneca e saiu para buscar algo para comer. Quando ele voltou, para seu choque, Biao estava assando carne sobre o fogo. Seu primeiro pensamento de pânico foi que ela poderia ter cozinhado seu cachorro de estimação, mas ela havia caçado um porco selvagem. Enquanto eles preparavam a comida, Biao viu uma chance de colocar as mãos no cajado especial. No entanto, no momento em que ela estava prestes a agir, ele gentilmente ofereceu a ela parte da refeição. Esse simples gesto pareceu mudar a mente dela, e eles se sentaram para aproveitar a comida juntos. Quando Xiao Fan e Biao se esconderam juntos, começaram a criar vínculos. Biao compartilhou um segredo. Ela não era apenas uma garota qualquer. Ela tinha escapado da seita Qingyun, onde servia como empregada. Xiao Fan prometeu ajudar a mantê-la longe daqueles que estavam perseguindo ela. Isso marcou o início de sua amizade. Alguns dias passaram. Era o dia do grande torneio de artes marciais organizado pela seita Qingyun. À medida que o evento começava, a arena estava cheia de discípulos diferentes, cada um trazendo seu próprio brilho. Nessa mistura colorida, Xiao Fan ficou feliz ao ver um rosto familiar, seu velho amigo Chuchu, do Fungus Summit. Enquanto todos se acomodavam, os discípulos do Pico do Mar, especialmente a encantadora Lu Xueqi, fizeram sua grande entrada. Ela era o assunto da cidade e todo homem parecia estar competindo por sua atenção. No meio da agitação, Xiao Fan se viu acidentalmente muito perto do conforto, acabando em um abraço não planejado com Lu Xueqi. Ela não ficou feliz e, com um movimento rápido, empurrou ele para trás. Em seguida, foi o sorteio, um método único para decidir quem lutaria contra quem. A sorte estava do seu lado de Xiao Fan, que acabou adquirindo um bilhete dourado, o que dava a ele a condição de VIP. Xiao Fan decidiu aproveitar as lutas à distância. Chuchu cutucou ele para assistir à batalha de Lu Xueqi, mas ela foi tão rápida e habilidosa que sua luta terminou quase imediatamente. Todos ficaram admirados. O torneio de artes marciais estava a todo vapor.
30 participantes habilidosos, incluindo Xiao Fan, passaram para a segunda rodada. Os mestres, então, deram a eles algumas notícias. Eles teriam alguns dias para se preparar antes que a segunda rodada começasse. Uma noite, enquanto praticava intensamente, Lu Xueqi se esforçou demais, a ponto de ter um corrimento nasal. O mestre ofereceu a ela um medicamento especial que não só trataria o problema, como também prometia aumentar a força. E Xiaon estava se preparando para o próximo desafio. Seus colegas mais velhos e seu amigo Chuchu estavam torcendo por ele. Quando a luta começou, algo inesperado aconteceu. Um vento poderoso levantou areia por toda parte, cegando todos momentaneamente. Quando a poeira baixou, o oponente de Xiaon estava caído, inconsciente. Xiao Fan havia vencido sem levantar um dedo. Com isso, ele avançou para a próxima rodada. De volta à sua base, Xiao Fan notou que o clima estava sombrio. A maioria dos alunos, exceto Ling, havia sido eliminada do torneio. Mas quando Xiao Fan compartilhou sua surpreendente notícia de que havia avançado para a terceira rodada, o ambiente instantaneamente se animou. Todos estavam emocionados que, contra todas as probabilidades, Xiao Fan havia progredido na competição. No dia seguinte, um jogo de alto risco estava marcado. Xiao Fan enfrentaria Jin Yu, que tinha certeza de que venceria facilmente, dada a reputação de Xiao Fan como lutador mais fraco. Mas graças ao cajado que Shuai Fan deu a Jin Yu, ele deu uma boa corrida. Conforme a partida continuava, Xiao Fan conseguia derrubar Jin Yu várias vezes, atraindo vaias e risadas da plateia. No final, Xiao Fan saiu vitorioso e avançou mais uma vez. No entanto, Jin Yu não estava satisfeito, se sentindo envergonhado e acreditando que Xiao Fan fingiu ser fraco o tempo todo. Ele saiu furioso. Apesar de vencer, ele se sentiu culpado por frustrar Jin Yu. E isso fez ele se livrar do cajado mágico. Nos dias que antecederam o confronto final, Xiao Fan estava prestes a enfrentar Lu Xueqi. Todos esperavam que Lu Xueqi conseguisse a vitória dada sua reputação, mas Xiao Fan estava determinado a fazer sua mestra e seus colegas do Pico da Madeira Negra orgulhosos. Sem sua varinha mágica, que ele havia descartado anteriormente, Xiao Fan lutou contra os movimentos poderosos de Lu Xueqi, mas parecia que ela entregaria um golpe final com sua espada. De repente, o cajado fez um retorno surpreendente e protegeu Xiao Fan do mal. O cajado parecia tirar forças dos fluidos vitais que a pedra absorveu de Xiao Fan, e assim se tornava ainda mais potente. Agora, com a ajuda do cajado, ele poderia facilmente derrotar Lu Xueqi. Mas em um gesto de respeito, ele escolheu não fazer isso. Lu Xueqi, percebendo a nobreza dele, retribui a honra guardando sua espada. No entanto, apesar desse respeito entre eles, Xiao Fan não conseguiu resistir ao poder de seus ataques anteriores e desmaiou. Os observadores do torneio, incluindo os mestres da seita Qingyun, ficaram desconfiados ao verem o poder imenso do cajado. Eles acreditaram que Xiao Fan poderia estar se envolvendo em artes marciais demoníacas proibidas, especialmente porque a varinha estava ligada à lenda do Rei Demônio. Conforme o sinistro plano do Rei Demônio se desenrolava, a seita Qingyun era lançada no caos. Sua estratégia maligna, que envolvia o uso do choro desolador de um bebê para atrair discípulos inocentes para uma emboscada, mostrava a profundidade de sua maldade. No meio desse tumulto, Xiao Fan, um jovem discípulo com uma conexão inexplicável com uma varinha poderosa, se tornou o centro das atenções. Suspeitas e intrigas o cercavam, especialmente entre os líderes. Apesar de examinar Xiao Fan minuciosamente, os mestres não encontraram nenhum vestígio de energia demoníaca. No entanto, a resistência do cajado em proteger seu dono contra qualquer ameaça convenceu de que a vida de Xiao Fan estava ligada ao poder do cajado. Xiao Fan foi condenado à execução, mas graças aos seus colegas, o castigo foi convertido a prisão guardas constantemente vigiando ele. Foi durante esse confinamento que Bi Yao fez um movimento audacioso. Ela infiltrou as defesas de Qingyun e nocauteou os guardas para resgatar Xiao Fan. Mas o choque real veio quando ela conduziu ele
diretamente ao Rei Demônio, revelando sua verdadeira identidade como a princesa do reino demoníaco. Essa revelação despedaçou a confiança de Xiao Fan e o deixou se sentindo totalmente traído. A tensão aumentou quando o Rei Demônio, percebendo o vínculo do cajado com Xiao Fan, decidiu que, para aproveitar seu potencial total, Xiao Fan precisava ser eliminado. Mas em um impressionante gesto de afeto e coragem, Bi Yao intercedeu por Xiao Fan. Esse ato de desafio despertou a ira do Rei Demônio. Xiao Fan, impulsionado por uma mistura de raiva, traição e o poder do cajado, enfrentou o Rei Demônio. A cada golpe, os dois pareciam igualmente equilibrados. A batalha atraiu a atenção de todos na seita Qingyun, enquanto mestres, discípulos e espectadores assistiam sem acreditar. Ling e Lu Xueqi uniram forças para lutar contra Bi Yao. Elas deram o melhor de si, mas o Rei Demônio e sua equipe eram poderosos demais para elas. Enquanto lutavam, Lu Xueqi tentou acertar Bi Yao, mas Xiao Fan interveio no momento certo, usando seu cajado mágico para defender ela. Enquanto isso, os líderes da seita tinham suas próprias táticas. Eles usaram o poder do relâmpago para enfrentar o Rei Demônio. Mas para Xiao Fan, aquele relâmpago não era apenas mais um truque mágico. Ele trouxe de volta uma memória dolorosa. Há muito tempo, um tipo semelhante de relâmpago destruiu sua cidade natal e todas as pessoas que amava. Ele tinha um pensamento insistente. Um desses líderes da seita poderia ter sido responsável pelo falecimento de seus pais. Mesmo com essa dúvida, Xiao Fan não recuou. Ele permaneceu ao lado deles, lutando contra o Rei Demônio. E quando as coisas ficaram difíceis, os mestres despejaram parte de seu poder em Xiao Fan para ajudá-lo a afastar as vibrações malignas. Mas as vibrações malignas do Rei Demônio, em vez de prejudicar Xiao Fan, se fundiram com seus próprios poderes, potencializam sua força. Mas houve um lado negativo. Quando ele descobriu que um dos mestres poderia estar por trás da destruição de sua aldeia, ele ficou furioso e queria vingança. Bu Yi e o grupo perceberam essa mudança em Xiao Fan e sabiam que ele estava se tornando um grande problema. Um novo confronto contra Xiao Fan quase se concretizou, mas Ling, sendo a alma corajosa que era, interveio para proteger ele. Irritado e fora de si, Xiao Fan queria acabar com Ling também. Mas em seus últimos momentos, Ling tentou reavivar sua memória sobre os bons momentos juntos. Suas palavras conseguiram fazer Xiao Fan voltar à realidade. Infelizmente, ele acordou tarde demais, pois os ferimentos de Ling eram muito graves, e ela não resistiu. Lu Xueqi decidiu ir atrás de Xiao Fan com sua espada, mas o estudante interveio, protegendo Xiao Fan. Justo quando Lu Xueqi tentou ir atrás de Xiao Fan novamente, Bu Yi interveio. Ele tentou bloquear a espada de Lu Xueqi e disse a Xiao Fan para se afastar. Lu Xueqi deu mais um passo em direção a Xiao Fan, puxando sua espada, mas em vez de atacar, ela disse a ele para fugir. Xiao Fan agora era visto como um vilão pela seita Qingyun. Então, era melhor que ele fugisse. Captando a mensagem, Xiao Fan se foi levando Bi Yao. Mesmo que Xiao Fan tivesse se transformado nesse guerreiro super forte com poderes sombrios, Lu Xueqi ainda se sentia orgulhosa dele. Enquanto Xiao Fan partia, um enorme dragão d'água voava pelo céu como se acompanhasse o guerreiro. Esse foi o recap do filme de 2019 chamado Jade Dynasty. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.